Que a paz de Cristo esteja com todos. Gente, eu queria te fazer uma pergunta, talvez você já tenha passado por essa situação, eu mesmo já passei, tá? E eu creio que você também já passou, ou no seu trabalho, ou na igreja, aonde quer que você realize alguma função, você já se sentiu assim impotente? Ou seja, aquele sentimento que você sabe que pode fazer mais, porém não te dão oportunidade de você fazer, e você acaba fazendo algo que você sabe perfeitamente que você tem condição de fazer muito mais, porém a falta de oportunidade acaba te restringindo a fazer somente aquilo ali. E quando você tem a oportunidade de fazer mais, as pessoas falam: poxa, eu não sabia que você era capaz. Ué, não me deram oportunidade. Não é assim que acontece? É exatamente dessa forma que o Espírito Santo se sente hoje na vida da maioria dos cristãos, que não sabem o que ele é capaz de fazer, não conhecem o que ele já fez e acabam limitando o Espírito Santo somente a falar em línguas, ou a pular, ou a girar, e não percebem que eles têm diante deles um tesouro, diante deles não, dentro deles, porque o Espírito Santo ele habita em nossas vidas, um tesouro incalculável. Na década de 80 tinha um louvor, você provavelmente que não viveu naquela época, com certeza já ouviu esse louvor, começou ele. Você já ouviu esse louvor, derrota não é coisa de cristão, mas tem um trechinho do louvor que diz assim, ó: não limites o poder divino. É exatamente o que muitos estão fazendo hoje. Estão limitando o poder do Espírito Santo, sem saber o que essa terceira pessoa da Trindade é capaz de fazer e o que ele já fez. Por exemplo, no segundo versículo da Bíblia, o que você encontra no segundo versículo da Bíblia? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Lá no início da criação do mundo, lá estava presente o Espírito Santo. Ele esteve presente na criação de tudo. Ele esteve presente na criação do ser mais magnífico que Deus criou. Quem foi? O homem. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai ver Deus fazendo uma convocação. Que convocação é essa que Deus faz? Você vai ler aí: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O ser mais perfeito que Deus criou, o ser humano, você veja que Deus faz uma convocação. E quem é? A quem Deus convocou? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, você vai ver a Bíblia dizendo: e criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Aí eu pergunto para vocês, quem estava ali no momento da criação do homem, do ser mais magnífico que Deus criou? Quem estava ali? Em João capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Jesus estava presente na criação de tudo. Em Jó capítulo 33, versículo 4, vai dizer que o Espírito Santo também estava presente na criação do mundo, das estrelas, do universo. O Espírito Santo de Deus. Eu não me lembro agora se é esse versículo que diz assim: o Espírito do Senhor me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me fez entendido. Então observe, na criação do mundo, o Espírito Santo estava lá. Na criação do ser mais magnífico do universo, o Espírito Santo estava lá. E esse mesmo Espírito
Espírito Santo, essa terceira pessoa que já falamos aqui, que é uma personalidade, que ele tem atributos de uma personalidade, hoje ele está restrito somente a falar em línguas. O Espírito Santo só serve hoje para falar em línguas. O ser que criou o homem, o ser que criou o universo, hoje ele só serve para me fazer falar em línguas? Ou será que ele é capaz de fazer muito mais do que isso? Vamos continuar? Vamos lá. Você imagine uma pessoa que fica anos e anos numa cadeia, preso, encerrado. Você sabe perfeitamente que quando uma pessoa ela sai da prisão, essa pessoa praticamente é excluída da sociedade. É difícil de arrumar emprego, difícil arrumar uma família, é difícil que as pessoas confiem nessa pessoa porque estava preso, encerrado. Mas você imagina que se de repente essa pessoa passou anos e anos na prisão, ela sai da prisão e se torna vice-presidente da nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos. Isso é história, isso é conversa para boi dormir, isso nunca vai acontecer. Mas aconteceu um dia. Aconteceu um dia. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 41, você vai começar a ler a história de José. Você vai ver que José ficou anos e anos dentro de uma prisão. E aquele homem que era preso, prisioneiro, encarcerado, ele sai da prisão e se torna praticamente o vice-presidente da nação mais poderosa do mundo daquela época, que era o Egito. E Faraó, um rei pagão que adorava a vários deuses, ele reconhece que em José habitava o Espírito Santo de Deus. Agora você observe. Vamos lá, vamos continuar. O Espírito Santo criou o mundo, criou as estrelas, criou o universo, criou o homem. O Espírito Santo fez um prisioneiro se tornar governador do Egito. Deu a ele sabedoria para administrar uma nação. José não tinha experiência com nada. Era um homem, era um jovem comum, sem experiência de administração, mas o Espírito Santo o capacitou com sabedoria. Você veja uma coisa, né? Hoje, uma pessoa para se formar em administração, em economia, em logística, é 4 anos cada faculdade, 4 anos de administração, 4 anos de economia, 4 anos de logística, 12 anos. Em José, ele tinha todo esse conhecimento. Você vai ver aí na história, né, que José tinha conhecimento de logística, conhecimento de economia e conhecimento de administração. Olha que coisa! Tudo isso quem deu a ele? Ele aprendeu em alguma faculdade? Não, foi a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Aí eu te pergunto, será que só é para isso mesmo que o Espírito Santo serve? Gente, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo uma preciosa oportunidade. Por exemplo, se nós hoje temos a Bíblia, a santa palavra de Deus para ler, é porque em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que o Espírito Santo deu a inspiração aos escritores da Bíblia para que eles escrevessem a palavra de Deus. Se hoje você entende um pouco da Bíblia, você tem alguém que te explique, que interprete a Bíblia para você, é porque o Espírito Santo de Deus que inspirou, também deu a inspiração. Você vai encontrar isso, vai em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 até o 14. Esse
é o Espírito Santo, meus queridos. Esse é o Espírito Santo. Interessante que quando eu vejo essa parte, né, da Bíblia, porque se hoje nós temos a Bíblia, é porque obra do Espírito Santo. Você veja que os 3 passos do Espírito Santo para a confecção desse livro divino. Primeiramente, a revelação. O que é a revelação? Se trata do momento em que o Espírito Santo profere aos 40 escritores da Bíblia a mensagem que ele queria que eles escrevessem. Ou seja, esse processo saiu de Deus para o homem. Vou te dar aqui um exemplo para que você entenda. Suponhamos que o Espírito Santo fale comigo: Hamilton, você vai pregar sobre santificação. Opa, revelação. Olha o que é bem, a revelação. O Espírito Santo me revelou que eu tenho que pregar sobre a inspiração, sobre santificação. O segundo passo do Espírito Santo, sabe qual é? Aí vem a inspiração. É o processo que o Espírito Santo usa a pena, que antigamente não havia caneta, né, nem máquina, era pena. Ele usa a pena dos escritores com precisão para que eles soubessem a mensagem que iria escrever. Esse processo sai do homem para o papel. Um exemplo, o Espírito Santo me mostrou, me revelou que eu tenho que ensinar sobre santificação. Agora o Espírito Santo, ou seja, na inspiração, ele me dá o esboço para me preparar aquela mensagem. E o terceiro passo é a iluminação. É quando o Espírito Santo usa a mensagem que foi escrita, quando ela é pregada ou lida, e ilumina a mente daquelas pessoas que estão lendo ou que estão ouvindo a pregação. Oh, que delícia, né? Que maravilha! Essa mensagem a mensagem que sai do papel para o coração. O processo sai do papel para o coração daqueles que estão ouvindo ou lendo. Esse é o Espírito Santo de Deus. E todo esse processo a gente vê lá em Atos capítulo 8, um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, do livro de Atos, está ali em Atos capítulo 8. O que você vê ali? Olha o que o Espírito Santo faz. Primeiramente, um anjo aparece para Filipe e diz para Filipe, vai para tal lugar. Olha, isso aqui dá uma mensagem, tá? Dá uma mensagem, porque Filipe não questionou o anjo: para onde eu vou? Vou fazer o quê? Fazer o que lá? É eu mesmo? Não é assim que acontece hoje? Quantas vezes a gente escuta pessoas falando: será que é eu mesmo? O anjo sabia que era Filipe, o Filipe sabia que era o anjo. Então, quando o anjo falou, vai para tal lugar, lá foi Filipe para tal lugar. Agora, preste atenção, quando Filipe chega naquele lugar, determinado pelo anjo, aí vem a voz de quem? Do Espírito Santo. Ele vê que uma carruagem está se aproximando, o Espírito Santo diz para Filipe: vá para junto do carro e o acompanhe. Filipe também não questiona o Espírito Santo. Para quê? Será que é o Espírito Santo mesmo que está falando? Gente, havia naquela carruagem alguma coisa que interessava ao Espírito Santo. E quando Filipe se aproxima do carro, o que Filipe vê? Um homem lendo a Bíblia, a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo. Só que ele lia e não havia ninguém para lhe ensinar, para trazer a iluminação, aquele processo que nós falamos. Olha o interesse do Espírito Santo na salvação de uma pessoa. É por isso que a Bíblia ela vai nos dizer
que a pessoa se converte não é porque eu prego bem, que eu falo bem, eu sou apenas um instrumento. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Filipe viu aquele homem que estava lendo a palavra e ficava ali, sabe, Filipe percebeu. Ele entendeu o que o Espírito Santo queria. Olha, quando a pessoa está ligada com o Espírito Santo, não precisa de detalhes. O Espírito Santo detalha. É assim, a pessoa já entende o que o Espírito Santo quer. E Filipe chegou perto dele. Vem cá, você está entendendo o que você está lendo? O homem, como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique, que seja usado pelo Espírito Santo para trazer a iluminação? Filipe, não seja por isso. Subiu no carro e ali começa a pregar a palavra. Pregou inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo fez aquela pessoa entender a palavra, e naquela mesma hora aquele homem queria ser batizado nas águas. E ele foi batizado, Filipe batizou aquele homem, ele seguiu a sua viagem confiante, seguro, feliz, que alcançou a salvação, tudo por obra do Espírito Santo. Está pensando que parou por aí? Não, Filipe já fez, cumpriu com o seu papel, e agora vem a cereja do bolo. Esse mesmo Espírito Santo que você acha que só vai te usar para falar em línguas, ou fazer você pular, girar, esse mesmo Espírito Santo arrebata Filipe para outro lugar. Ele foi parar lá em Azoto. Diz alguns historiadores que ficava 60 quilômetros de onde ele estava. Olha o que o Espírito Santo faz. Arrebatou Filipe, levou ele para outro lugar. Gente, como é que hoje você vai restringir o Espírito Santo somente a falar em língua? Vamos lá, criou o mundo, criou o homem, inspirou os homens da Bíblia, fez um homem ser arrebatado. Você já deve ter visto esses filmes que falam sobre teletransportes, né? A pessoa está aqui e daqui a pouco, por exemplo, eu estou em Caxias e daqui a pouco eu estou lá em São Paulo. É isso que o Espírito Santo fez com Filipe. Não acredita? É a Bíblia que está falando. E esse mesmo Espírito Santo, ele me inspirou a partir de agora a falar mais sobre a obra dele, mais sobre a sua obra. Hoje eu falei sobre essas obras do Espírito Santo, mas no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o Espírito Santo e Jesus, o Espírito Santo e o diabo, o Espírito Santo e a igreja, e o Espírito Santo e os pecadores, para que a partir de agora deixe o Espírito Santo te usar da forma que ele quer. Dê liberdade ao Espírito Santo para fazer de você aquilo que realmente ele quer fazer. Fala assim: me usa, Espírito Santo. Tira o Espírito Santo de dentro dessa gaiola, tá? Gaiola? Como assim gaiola? Você já viu um pássaro numa gaiola? Você sabe que ele pode voar, mas dentro daquela gaiola ele está restrito somente àquele espaço. Mas ele sabe que se a porta for aberta, ele vai voar longe. É a mesma coisa que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. Se você abrir a porta, ele vai fazer você voar longe, dar altos voos, coisas que você nunca imaginou, que nunca passou pela sua cabeça, o Espírito Santo vai fazer com você. A terceira pessoa da Trindade é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Viva essa vida, querido. Viva essa vida na unção, no controle do Espírito Santo, e você vai ver o que ele é capaz de fazer. E faça de tudo para que você não perca essa dádiva. Porque quando Davi
percebeu que o pecado iria tirar dele essa dádiva, ele clamou: não, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Até o próximo vídeo, tá? Nós vamos falar sobre Jesus e o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez na vida de Jesus? Você vai aprender no próximo vídeo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.